Hernan, e o Maurício? Joga quando? O Maurício vai estrear em breve, né? Ele foi anunciado hoje, são 5 anos de contrato, né? Um anúncio, inclusive, que eles usaram a figura do Endrick, né? Pela amizade que o Maurício tem com o Endrick, né? De categoria de base, de seleção de base. É uma baita de uma contratação. É uma contratação que o Abel pediu e é uma contratação que o Palmeiras já em algumas janelas tentou. O Internacional não queria vender para o mercado nacional, entendia que por mais que o Maurício ora era titular, ora era reserva no Internacional, sabia que iria reforçar um rival, não tinha essa mentalidade. O presidente Barcelos não queria reforçar um time rival aqui do Brasil, né, um rival de Brasileirão, de Copa do Brasil, enfim. Mas aí depois houve uma mudança de ideia, muito em função do jogador que queria estar no Palmeiras, que topou e queria ser negociado. Então, o Internacional precisava vender, é uma negociação que bate quase 10 milhões de euros, né? O Palmeiras comprou 70% do jogador, depois comprou mais 5% de fatias do atleta, era o que estava pegando para o negócio ser concretizado. E são 5 anos de contrato. Um jovem jogador que tem a possibilidade de revenda e tem muito potencial de seleção brasileira. Na mão do Abel, ele vai cumprir pelo menos umas 3 funções. Então é o tipo de contratação muito do Abel Ferreira, com a cara do Abel Ferreira. Agora vamos esperar ele estrear, mas está pronto, já vinha com ritmo de jogo. É um jogador que é para chegar, colocar a camisa do Palmeiras e jogar. Muito bom, você pode mandar aqui no chat. Fiquei devendo uma resposta, né? O Palmeiras não tomava 3-0 de novembro do ano passado, quando levou 3-0 do Flamengo no Maracanã, onde também não vence desde 2017. Perfeito, PVC. Vamos colocar a Lívia na nossa conversa para a gente falar do Corinthians, que conseguiu um empate em casa com o Cuiabá, mas não conseguiu sair do Z4 ainda. E aí, como é que fica a situação do Antônio Oliveira? O Corinthians chegou a cogitar uma demissão antes do clássico com o Palmeiras na segunda, Lívia? Bom dia. Bom dia, Domi. Bom dia, Hernan. Bom dia, PVC. A situação ela tá difícil. Olha só o que tem aqui, gente. Tirar do meu cenário o tirapó aqui. O Antônio Oliveira, ele tá bastante pressionado e a gente já tinha informação de que uma derrota contra o Cuiabá seria definitivo, né, para ele, assim, para ser demitido mesmo e não teria mais jeito. Mas o empate mudou um pouco a situação, até por conta do gol que fez ali, da forma como foi, a comemoração dos atletas, né, a vibração que tava, né, o Química Arena. Então, ali ficou uma coisa, assim, talvez não seja o melhor momento, vamos esperar o derby para saber o que vai acontecer. E aí até tem um bastidor bem curioso que o nosso setorista do Corinthians, o Lucas Musetti, estava apurando lá já na saída, né, do campo, na zona mista. Ele conversou com uma fonte que disse que eles chegaram a pensar sim numa demissão depois da partida, mas que seria uma loucura, né, ir para esse jogo contra o Palmeiras com um interino no comando. Então, isso também pesou bastante, e a ideia é que seja tudo ou nada para o Antônio Oliveira contra o Palmeiras. E aí é uma coisa, ou seja, é outra que a gente... Fala, Domi, desculpa. Não, assim, difícil depender de um clássico, né? Mas se vencer o clássico, fica, então. E aí fica até quando? Até o próximo jogo? Se vencer o clássico, aí a situação é outra, né? Aí realmente eu acho que ele vai receber a moral de volta que ele estava tão preocupado, né? Ele fala muito de prestígio, de se sentir um pouco, né, desprestigiado na função, mas ele também não está tão pressionado assim mentalmente, digamos, porque a família dele tá para chegar hoje, inclusive aqui em São Paulo. Tá todo mundo de mudança, a esposa vem para morar aqui, e né, eles moravam em Portugal, então imagina só como que deve estar
o Antônio aí na expectativa para receber a família dele, que está de mudança. Então, assim, tudo isso também impacta nesse mental do Antônio, e ele está totalmente assim disposto a fazer dar certo. Só que tem uma questão, né, que é a cobrança da torcida. E isso a gente já não consegue prever como que vai ser a reação da diretoria. Coisa engraçada. Diga para E assim, você vai para o jogo contra o Palmeiras. Eu estava lembrando, o clube que mais demitiu técnicos do Corinthians foi o São Paulo. São 14 técnicos do Corinthians demitidos depois de jogos contra o São Paulo. No Corinthians, a última vez que um técnico caiu por perder um clássico para o Palmeiras foi o Wagner Mancini em 2021. Não é o praxe. Nas últimas décadas, o Corinthians ser técnico demitido porque perdeu para o Palmeiras. É mais comum quando perde para o São Paulo, por coincidência mesmo. A sua fase vem ruim, perde para o São Paulo, é um clássico, acaba decidindo sair, precipitando a saída. Mas dessa outra coisa, eu falei agora há pouco dessa questão da dobra de laterais, dos volantes, dessas questões que a gente não consegue se libertar nunca. E isso voltou para a moda de um jeito assustador. Se não ganhar o clássico, então está fora. Então, se você chegou à conclusão que se ele precisa de um resultado, quer dizer, se o que prova se ele é bom o suficiente para ser técnico do Corinthians é um jogo, então você já chegou à conclusão de que não é ele. Mas, PVC, tem até um ponto importante aí. Não é apenas a questão de vencer ou não. É ir para o derby com o interino. Isso também é uma coisa que pesa muito, né? Entendeu? Para chegar nessa partida, que é uma partida super tensa, a gente sabe o que é um derby. Então, essa também é uma preocupação do departamento de futebol. Não, Lívia, tudo bem. A gente tem vícios, essa coisa que a gente chama de cultura do futebol brasileiro, e que eu não vou me cansar de chamar de analfabetismo do futebol brasileiro. Ou ele é o técnico suficiente para ser técnico do Corinthians até o final do primeiro turno, que seja, ou até o final do ano, e alguma coisa pode precipitar a mudança? Claro que pode. Ninguém casou com o treinador, foi no cartório e assinou um contrato de viver a vida inteira até que a morte o separe. Não, ninguém está dizendo isso. Agora, é que é um vício. As diretorias, de um modo geral, dizem para a torcida por meio da imprensa como se estivesse dando uma satisfação para você mesmo. Tipo, olha, você olha no espelho e fala: segunda-feira eu vou começar o regime, segunda-feira eu vou começar uma dieta, segunda-feira eu vou parar de beber, segunda-feira eu não vou comer mais feijoada, porque segunda-feira não é prato de feijoada nem em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Cara, se você contratou o técnico porque você achou em algum momento que aquele técnico era ideal para dirigir o seu time. E é óbvio que o problema do Corinthians não é mudar de técnico. Se não tinha dado algum deles. Fosse o Mano, o Vanderlei Luxemburgo, o Wagner Mancini, o Thiago Nunes. O Corinthians era o time que menos trocava de São Paulo. Hoje o Corinthians toca de técnico mais que toca de roupa íntima. A questão toda é que, assim, existe também uma falta de consenso hoje dentro da direção do Corinthians. A Lívia traz a informação de que se pensou em troca de comando, mas não iria com o interino para o Allianz Parque no derby. Por outro lado, eu quero trazer uma figura central aqui, que é o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado hoje é o cara que cuida do departamento de futebol do Corinthians. É um cara muito silencioso. Outro dia ele deu entrevista, e na minha visão foi uma boa entrevista, dando algumas satisfações à torcida do Corinthians. E o Fabinho Soldado não pensa em demissão. O Fabinho Soldado não pensa na troca do Antônio Oliveira. Não cogitou e nem conversou com o presidente Augusto Melo sobre trocar o treinador. Na cabeça do Soldado, do Fabinho Soldado, o Corinthians passa por uma crise, precisa vencer. Esse jogo contra o Palmeiras é fundamental, né, para você ter ali uma volta por cima, né, você conseguir
se impor e de repente uma vitória pode mudar o ânimo, e um clássico muda o ânimo dentro de um clube, sem dúvida nenhuma, e essa é uma grande chance, mas o Fabinho Soldado não pensa na troca de treinador, não fez contato com nenhum treinador. Essa história, por exemplo, de Fábio Carille, que inclusive o PVC trouxe aqui no De Primeira, é muito de pessoas que ficam próximas ao presidente e que dão opinião, aquela coisa do Parque São Jorge, aquela coisa do efeito político, é muito mais de fora para dentro do que um movimento da direção. Então, assim, dentro do Parque Ecológico, com o comando do Fabinho Soldado, não há esse pensamento de troca. Evidentemente, pode acontecer? Claro que pode, porque o Antônio Oliveira está ali na marca do pênalti. A gente sabe disso, dessa cultura brasileira de moer técnico. Não é um luxo do Corinthians. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com o Thiago Carpini no São Paulo. Mas no movimento da direção, no movimento do Fabinho Soldado, não é o pensamento de troca de treinador, isso eu posso garantir.